Olá, amigos, mais um vídeo e agradecimentos a todos vocês que estão nos acompanhando, né, nesta tentativa de transmitir um programa, de fazer acontecer, né, algo que possa nos beneficiar no sentido do conhecimento. Imaginei trabalhar uma live muito especial. A live que diz respeito à questão, como foi colocada para vocês, o convite que a Covid-19 nos faz. E elenquei 12 pontos para podermos transitar em cada um, de um para o outro, né, respeitando aquilo que o ouvinte gostaria de ouvir. Como tem uma história, a gente vai começar falando no ponto 1, dizendo o seguinte: ninguém, absolutamente nada, ninguém, vive sem a referência tempo-espaço. Então, em tudo que fazemos, principalmente na área pedagógica, na área que envolve palestras, exposições, workshops, é fundamental datar e situar, né, o espaço em que ocorre. É o quando e o onde, advérbios que implicam nas circunstâncias atribuídas ao fato histórico. Como nós vamos analisar Covid-19, né, as referências tempo e espaço, elas são fundamentais. No item 2, a gente começa falando sobre essa questão da Covid-19. Lembrando que o seu agente, né, o coronavírus, é um agente especial. É como se coronavírus fosse uma família, né, e o coronavírus necessite, por ser novo, né, esse adjetivo. Então, coronavírus, novo. Novo coronavírus. Fazendo uma inversão típica dos americanos que adoram colocar o adjetivo na frente do substantivo, coisa que não é nossa tradição. Então, o novo coronavírus nada mais é, nada menos é do que o SARS-CoV-2, um vírus, e como todo vírus, um veneno, né, mortal muitas vezes. Bom, a questão do quando. Quando esse vírus foi descoberto e onde? Onde, tudo indica, né, quase unanimidade, na China, né, numa cidade chinesa. Todas as localidades na China, né, elas têm um grande conglomerado de pessoas. Naturalmente, um país com 1 bilhão 300 ou quase 400 milhões, 1,4 indo para 1,5 bilhão, naturalmente, né, toda a localidade, né, ela acaba densa demograficamente. Então, a cidade de, na pronúncia, muitos dizem Wuhan, outros dizem Wuhan, né, China, no mercado onde se vende peixes, vísceras, uma tradição e costume chinês, né, esse tipo de petisco, de alimento, teria surgido dali, desse ponto comercial, né, o início desta problemática. E de Wuhan para o mundo. Né? Então, esse vírus, né, teria origem em Wuhan, na China. Quando? Aí é que começa uma coisa interessante. A doença está batizada Covid-19. Agora, o vírus só foi, né, pelos chineses, localizado, cientificamente conhecido, no último dia de 2019, 31 de dezembro de 2019. E aí a doença passou a se chamar Covid-19. Né? Algo para mim negativo, porque parece que tem muito tempo. Né? Covid-19, foi no ano 19. Não, a origem é 19. Muito melhor se tivesse colocado Covid-20.
estaria muito atual, muito presente, para a gente entender que não é uma novidade. Né? E melhor ainda, né, ainda na referência tempo e espaço, partindo para o tempo, embora o vírus tenha sido detectado, batizado, né, nominado em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde ela demorou um pouquinho, né, para nos anunciar, né, a questão da pandemia, 11 de março. Quer dizer, do dia 31, quando a peste, como se chama, já estava, né, batizada, né, passou a ser batizada, porque o seu agente, né, patológico já se sabia, não é uma bactéria, não é, né, fungo, é um vírus, tá? E um vírus da família coronavírus, portanto, um novo. Então, a partir daí, ela foi se espalhando, sendo que na própria China, né, os casos iniciaram antes, naturalmente, da descoberta do vírus. Então tem um espaço de tempo, né, entre a descoberta, uns dizem 15, 21 dias antes, já existia um caso, enfim, isso é uma celeuma, né? Há muito palpite nessa área. O fato é que a Organização Mundial da Saúde classificou, né, em pandemia, ou como pandemia, em 11 de março. E por que classificou como pandemia? Porque pan significa, é um prefixo grego para todo, né? É algo universal. Então, esta epidemia, né, teria um caráter, né, pan, teria um caráter, né, de localização geral. Então, nos 5, 6 continentes que a geografia oficial define em quantidade, ela estaria já presente. Então, percebam também a sua característica, a sua velocidade, né? Então, você tem praticamente janeiro, né? Em março, ela já se encontra no todo. Em janeiro, você tem ela localizada na China, para em março ela virar uma pandemia, ou seja, né, ser possível de ser detectada no conjunto dos continentes que formam os 510 milhões de quilômetros quadrados área da Terra. Então esse é um item que a gente tem, né, como já para a história, né? Os livros de história futuros livros de história datarão e localizarão, como a gente está fazendo aqui. Bom, no nosso caso particular, Brasil, nós tivemos um carnaval em fevereiro, né? E o registro do primeiro caso no fim de fevereiro. Também há essa polêmica, né? Se entre a ideia, né, do dia, do primeiro caso, né, e a ideia do carnaval, entre um espaço, nesse espaço entre uma data e outra, segundo a Fiocruz, né, o vírus já estava transitando aqui, né, fevereiro. Mas, 11 de março, a Organização Mundial da Saúde classifica como pandemia, e aí é que entra o nosso vídeo, né, a nossa conversa. O que vai acontecer? Nós vamos ter o pronunciamento do excelentíssimo presidente da República, tá? O mandatário, a maior autoridade, a voz, né, mais ideológica, né, aquele que arrebatou nas urnas a condição, né, de governar o país. E ele cria o que eu estou batizando como efeito GHF. Ouvintes, amigos, efeito GHF não tem na imprensa, sou eu, né, que estou batizando. O efeito GHF, né, foi isso que aconteceu no pronunciamento do presidente. Não só no primeiro, como nos sucessivos, né, para a gente formarmos estas 3 letrinhas. O que é o efeito GHF? O efeito GHF, né, são todas as consequências advindas, existentes, a partir da
do pronunciamento do presidente da República. Ou seja, são seus efeitos, as consequências a partir da sua fala. Né? E o lugar da sua fala, não importa se em Brasília, onde foi. E o que é? O que significam as 3 letrinhas? G é uma gripezinha. G. F é fantasia. É pura fantasia. Não, desculpa, tá trocado, né? G é uma gripezinha. H é histeria. Né? E nem se usa mais a palavra histeria. A psicanálise no seu comecinho, né, Freud usava histeria, lá na frente mudou, né, para neurose. Né? Mas vamos lá com a fala. G, né, é gripezinha. H, histeria. E F é fantasia. Né? E mais, não é o fim do mundo. Então, GHF vai gerar um efeito, né? E lá na frente, no futuro, já não é o caso da história hoje, mas os historiadores do amanhã falarão, né, do efeito GHF. Porque dividiu a sociedade. Quer dizer, você tem um vírus que surgiu no fim de dezembro e que em celeridade, numa rapidez, em um movimento rápido, atingiu todos os continentes, ou praticamente todos os continentes, né? Estando presente nas principais cidades, né, do mundo. Então, naturalmente, nós estávamos numa condição vantajosa, vamos usar assim, para o combate. Não fosse o efeito GHF. Mais uma vez, é uma gripezinha, é histeria, é fantasia, não é o fim do mundo. Muito bem, amigos. Nesse contexto é que eu vou colocar a literatura italiana, pedindo licença para, né, retroceder à Idade Média, na transição fim da Idade Média para a Idade Moderna, e falar de um livro que gerou uma influência positiva, um efeito positivo, é o efeito D, é o efeito DB, Decameron de Boccaccio. Decameron é uma obra italiana do italiano Giovanni Boccaccio, na escrita B-O-C-C-A-C-C-I-O. Em italiano, né? No latim também, a pronúncia eu procurei a mesma, quer dizer, no vernáculo italiano, né? E no latim, no clássico, Boccaccio. Giovanni Boccaccio, filho de comerciantes, hoje nós diríamos classe média alta, que nasceu em Florença, mas que resolveu divergir daquela vontade de seus pais, particularmente seu pai, comerciante, mercador bem-sucedido, e escreveu, passou a escrever, se transformou, né, em escritor. Porém, antes, o Boccaccio se constituiu no maior crítico do Dante Alighieri. Tanto é que o Dante Alighieri tem como principal obra, né, a chamada comédia, a comédia. E o nosso amigo Boccaccio gostou tanto, mas gostou tanto, que colocou a Divina na frente. E aí virou a Divina Comédia e está imortalizado, mas não pelo autor. Né? Então quem colocou Divina foi o nosso amigo Boccaccio, um grande crítico, né, e incentivador e difusor, aquele que passou a colocar para frente, né, dar o pontapé mais forte da obra do Dante Alighieri. Então nós temos o Boccaccio junto com Dante e com um escritor chamado Petrarca, um humanista, e não vamos poder aqui falar desta trilogia, porque o que nos interessa é o paralelo, né, com o autor do efeito chamado GHF, uma gripezinha, uma histeria, fantasia,
não é o fim do mundo. Então, nosso Boccaccio viveu neste período da sua existência, ele que nasceu em 1313, em 1341, na década de 40 do século XIV, o Boccaccio, né, era testemunha, vivenciava a famosa peste negra, ou peste bubônica, que assolou a Itália de época e também se espraiu para outras regiões, em particular, né, a Europa, naturalmente, mas em particular a Itália, né, que ainda não era uma Itália unificada. E ele, que era de Florença, né, resolveu também fugir, como muitos fugiram, para evitar, né, serem vítimas de uma peste, de uma epidemia que matou 30, alguns autores dizem 40%, né, de europeus, e na Itália chegou a 2, né, em cada 5 habitantes italianos. O Boccaccio, né, resolveu se resguardar em uma pequena vila. E lá ele produziu Decameron, a sua obra magnum. O que Decameron, né, que é um livro imenso, com contos eróticos, contos amorosos, em uma época moralista forte, de domínio da Igreja Católica, por isso muitos consideram Decameron como uma obra que inaugura o período moderno, o realismo moderno, a literatura, né, descolada desse caráter moralista. Muitos consideram o Decameron esta obra magnânima. Né? Mas o que contém de fato, né? Como foi produzida, aliás, a obra Decameron? Né? Como é que o Boccaccio produziu em meio a essa quarentena, né, que ele se impôs? Bom, na verdade é o seguinte, ele conta a história de 12 pessoas, 7 moças, né, e 3 rapazes, que resolveram, no período da peste, buscar, exatamente como ele, né, um vilarejo. E lá, neste vilarejo, resolveram utilizar o seu ócio de forma criativa. E durante 10 dias, eles produziram 100 novelas, né, 100 contos. Aliás, o livro, na verdade, Decameron, né, é o conjunto de 100 contos ou 100 novelas. Há aí uma divergência entre críticos, porque também há uma diferença pequena, tênue, entre conto e novela. Bom, a cada dia, né, eles produziam 10 contos. Durante 10 dias, 100. Então, esse conjunto, né, de 100 contos, na verdade, seria o quê? Né? Seria um conjunto produzido, foi um conjunto produzido em 10 dias. E eles ficaram nessa vila, nesse local, né, idílico, durante 15 dias. Então, produziram durante 10 dias, em cada dia 10 contos, 10 novelas, e 5 serviram, né, para que eles pudessem discutir, etc. Então, Decameron nasce, né, desta premissa que aqui coloquei, que na verdade é o próprio Boccaccio, né, quem o faz. E lá está exatamente a questão da peste, né, onde ele mostra, né, o horror que tomou conta, né, o medo, né, que tomou conta. E medo não é nada que a gente não conheça. Exatamente porque enquanto o efeito, né, chamado GHF, uma gripezinha, histeria e fantasia, e não é o fim do mundo, era propalado no país, né, pelo mandatário e pelos seus seguidores, o seu séquito. O Boccaccio nos dá esse exemplo no século XIV, quer dizer, alguém tão lá atrás, né, tão lá atrás, século XIV, nós no século XX, sem o conhecimento científico, mas baseado, tomando como princípio, como ideia primeira, as mortes, que é o que está acontecendo agora. Hoje, sexta-feira, 15 de maio, né, pessoas estão sendo enterradas. Nós chegamos à condição de 800 e poucas pessoas mortas em um dia. Mesmo assim, muitos ainda teimam, né, em apostar no efeito GHF. Portanto, reparem, trouxe a questão
do Giovanni Boccaccio, da literatura deste livro consagrado, né, que é o livro Decameron, graças a Petrarca, né, que foi um outro escritor, né, de notável envergadura, né, essa tríade, né, de fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, né, que poucos conhecem, infelizmente, poucos conhecem a célebre obra de Dante Alighieri, poucos conhecem a literatura, né, e todo o processo ensaístico, né, do Petrarca, Francisco Petrarca, e todos ou quase ninguém, né, do meu convívio conhece ou teve a oportunidade e felicidade de ter lido Decameron, né? E aí, esta analogia que criei. Mas nós não vamos ficar somente na literatura, né, italiana da Idade Média. Depois, falando de pestes, nós tivemos obras maravilhosas, né, como, por exemplo, Daniel, né, Defoe, o Daniel Defoe. O Daniel Defoe, um inglês, escreveu uma obra muito pouco conhecida, né? Ela é chamada de Um Diário do Ano da Peste. Uma peste, uma epidemia, essa epidemia localizada na Inglaterra, particularmente, que ceifou 100 mil vidas. O Daniel Defoe, né, é aquele que escreveu Robinson Crusoe. Então ele produz uma literatura, né, ficcional e um pouco documental, né, e narra. Eu estou citando obras que li, né, sobre o tema, e não imaginava, né, que nós iríamos viver o que estamos vivendo. Albert Camus, né, francês que nasceu, argelino, né? Argélia era uma colônia da França, né? Argélia está ali no Maghreb, no norte da África, e era colônia da França. O nosso amigo Albert Camus, que escreveu O Estrangeiro, que eu já comentei, né, em pequeno texto, o Albert Camus escreveu A Peste. Olha o título. Né? Uma cidade pequena, né, onde uma epidemia, né, toma conta desta cidade e ela produz o que a gente chamou de lockdown. Né? Ela é fechada, né, e os habitantes encerrados no contexto ali, como se ele estivesse de cima, como Adam Smith falava, da mão invisível, ou seja, um olhar invisível, todos os jogos, né, que implicam em relações amorosas, dolorosas, os insídios, a raiva, o ódio, tudo aquilo que o ser humano coloca para fora numa situação, né, quando premido. O mesmo acontece com José Saramago, que já fiz comentários, né, em o ensaio de uma cegueira. Muito bem, poderíamos citar alguns outros livros. Por exemplo, tem gente que gosta muito de um autor chamado Stephen King, e ele escreveu A Dança da Morte, não é? Mas é muito fantasioso. Tem muita gente dizendo que o vírus veio de laboratório, que o vírus foi criado, né, dentro de um contexto Guerra Fria, né, ainda, né, que não existe hoje, mas que estaria ainda em curso. Portanto, embora não existam nem União Soviética, nem os Estados Unidos defraudando, né, essa bandeira, mas de qualquer maneira há esse espírito, né? Então, estaríamos diante, né, de um processo, né, intencional. Né? Mas isso é ficção, porque por ora nós não temos nenhum cientista, né, de Grandmont, né, asseverando, respaldando essa questão. Muito pelo contrário. Né? Há confirmações, há muita veracidade, né, no que comecei na referência, tanto tempo quanto, né, lugar, né, no comecinho do nosso vídeo. Portanto, nós poderíamos parar aí. Né? Citar um filme como Contágio, que parece premonitório, que parece, né, algo, né, que estava lá, o cara estava olhando lá de cima, né, o diretor, o roteirista, vale a pena assistir. Mas eu vou chamar a atenção, né, daquilo que a imprensa não tem circulado, né, que as pessoas não têm comentado,
E eu não vou dizer que é por falta de incursão na literatura, por falta de vontade literária, de verve, nada disso. É porque eu que uso, né, este espaço, tenho como mais do que vontade, paixão, mas entendo como profissão de fé, né, como realização, a incursão também na literatura. Procuro, pesquiso, estudo, leio, né, e dou tempo e dedicação. Então, há muito tempo, lá atrás, eu achei um livro maravilhoso, espetacular, que contava a história, amigo, de um baiano. E esse baiano, né, ele é o nosso amigo Rodolfo Teófilo, que nasceu em Salvador, tornou-se farmacêutico, mas é considerado um humanista, né, e principalmente um sanitarista, que não ombreia ou que não está à frente, possivelmente, de um Oswaldo Cruz, por exemplo, né, de um Vidal Brasil, né, Vidal Brasil, mas o Luft, mas escreveu a sua história no Ceará, em uma cidadezinha pequena do Ceará, né, no fim do século, contando uma história no fim do século XIX para início do século XX, envolvendo 3 epidemias terríveis, né, que são a febre amarela, o cólera, né, e a malária. Né? Então, amigos, esta obra, né, foi escrita em 1999 por um historiador e, na verdade, o cidadão é apaixonado por biografias. Muita gente conhece. E aqui atrás, não dá para vocês verem? Breno, por favor, pega um livro aí de Getúlio Vargas para mostrar ao público aqui. Eu vou mostrar a vocês, né, o autor desta biografia. Né? Aqui, ó. Lira Neto. Aqui é uma biografia sobre Getúlio Vargas. São 3 tomos, 3 volumes, um espetáculo, né? Lira Neto. Lira Neto é cearense. Né? E resolveu contar a história, né, do Ceará a partir dessa epidemia. Sendo que ele resgatou a memória, já que ele, né, tem esta paixão por biografar, biografou Getúlio, biografou José Alencar, Castelo Branco, o escritor, né, de Iracema. Né? A sua paixão, né, em biografar é muito grande. Aí o que fez o Lira Neto? Pegou, pesquisou a história do Rodolfo Teófilo, que começou como? Começou lá no Ceará, na passagem do século XIX para o século XX, quando ele tentou intervir em uma cidade pequena, né, utilizando a vacina que tinha sido descoberta por Dr. Jensen. No século XVIII, pasmem. Né? Então, é no período do século XIX, né, essas epidemias, febre amarela, né, inicialmente, né, e vem arrasadoramente cólera no Ceará. Mas ele encontrou pela frente, e aí eu faço o link com o Brasil de hoje, já terminando, né, a irascibilidade, né, dos políticos, que achavam, entendiam que a sua ação projetava, né, levando, quem sabe, a um possível adversário com vantagens para o nosso amigo, né, Rodolfo Teófilo, que não era a sua intenção. Naturalmente era um humanista. Tá? Mas isso não demoveu, ele continuou, né, inseriu-se no contexto, né, e conseguiu, com o próprio dinheiro, comprar uma quantidade significativa de vacinas e começar, né, um processo de, enfim, de cura, né, lá na frente, porque vacinava, né, não curava, a palavra está inapropriada, mas evitar casos futuros. Né? Então, esse meu amigo Rodolfo Teófilo, quando você sai perguntando, eu fiz isso, né? Fui perguntar
um ou outro, assim, não aqui em Olinda, em Salvador. Na época, vocês conhecem Rodolfo Teófilo? Não. Amigos professores, amigos. Não, 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 não. Conhece o Lira Neto? Ah, tá, o Lira Neto, né? De Getúlio Vargas, né? Ok, tudo bem. O Lira Neto, do escritor que fez a biografia, a melhor biografia, né, de José de Alencar, né, Iracema. Não, eu sei. Conheço o Lira Neto. O Lira Neto que biografou Rodolfo Teófilo. Não sei quem é o Rodolfo Teófilo. Mas veja, né, como o nosso país é inglório. Né? Tá aí. O Lira Neto conta uma história que tudo começou, a sua vontade de produzir a biografia, escrever a biografia de Rodolfo Teófilo, né, esse humanista, que conseguiu realmente num processo de vacinação em massa, né, a partir desse município, estimular autoridades que passaram a combater, né, esta tríade que citei, febre amarela, cólera, né, e a malária. Né? Amigos, quando nós fazemos um paralelo com o nosso país, né, nós percebemos o quanto estamos distante, né, de uma ação assertiva. E o Lira Neto teve a sensibilidade quando, lendo uma manchete no jornal do Ceará, operários encontraram diversos corpos, na verdade, ossadas, diversas, um em cima do outro, e as autoridades, naturalmente, né, constituídas, o governo do Estado, historiadores, a buscar a razão ou o que realmente explicaria, né, aquele achado. E chegaram à conclusão que tinha a ver, né, exatamente com essas epidemias. Gostaria de consertar que no lugar de malária, quando citei febre amarela, cólera, quero acrescentar não malária, tá? Na verdade, varíola, perdoe-me, varíola. E então o Lira Neto, isso, né, em 1999, resolveu escrever um livro narrando o episódio, né, a partir da sua verve, que é a biografia. E o grande personagem é o Rodolfo Teófilo, que está em toda essa passagem século XIX, início do século XX, né, exatamente a se constituir numa grande solução, esquecido por nós. Né? O nome do livro é O Poder e a Peste, a vida de Rodolfo Teófilo Lira Neto. Né? Assim, amigos, chego a termo, chego ao fim, né, de mais um vídeo, torcendo muito para que daqui para frente esse país possa viver um processo de negação das falas, né, que clamaram pelo efeito que coloquei para vocês, o efeito GHF. Quando o título dei desse vídeo, né, o convite que a Covid-19 nos faz. Aí fica a pergunta, qual é o convite que a Covid-19 nos faz? O convite para que, além da ciência, naturalmente, essa que está posta, está aí, né? Tem muita gente como Átila, né? E Amarindo, pessoas nesse nível e outros mais, tá? Jovens que, por sinal, se constituem hoje, tanto da Fiocruz, da USP, da Unicamp, nós temos um manancial imenso, né, de pessoas que podem ajudar, né, além do Miguel Nicoleles, médico na área da neurociência, premiado internacionalmente. Se não quisermos ouvir os notórios cientistas, que então, baseados ou tomando como referência, como iniciei a palavra referência, os escritores desde Decameron, o Giovanni Boccaccio, Albert Camus, né, os brasileiros que aqui citei, né, não digo brasileiro, citei um, na verdade, né, o nosso amigo Lira Neto, né, com seu livro O Poder e a Peste, a vida de Rodolfo Teófilo, eu encerro homenageando Pedro Nava. Pedro Nava, amigos,
foi um escritor, crítico literário, médico, que cometeu suicídio em sua vida finalizando. E suicídio é um tema muito sério que pretendo abordar. Não é à toa que Flávio Migliaccio, né, recorreu a ele, e eu produzi um pequeno artigo que está no meu story, né, lá no Instagram, né, Suicídio, onde eu discorro sobre, né, esta terrível realidade vivida por muitas pessoas, essa dolorosa decisão, né, que consegue impactar todos nós. Muito obrigado, né? Um abraço, até domingo, quando então vamos abordar a questão da dúvida metódica, né? Falar um pouco sobre, né, o que é esta dúvida metódica e por que devemos tê-la, né? E comparar Descartes, né, com aquele que pediu ao Cristo para poder mostrar-lhe, né, o Tomé. Né? Muitos de nós reagem como Tomé diante das ditas verdades. Outros tantos procuram conhecer a dúvida metódica. Um abraço, fiquem em paz.